Tranquilo aí? Ok? Então vou começar, né? Na verdade eu vou dar continuidade, a gente já estudou o início da termologia. Depois nós estudamos dentro ainda da termologia, né? Eu indiquei para você o que é temperatura, mostrei para você o que acarreta, né, a variação das dimensões de um corpo quando varia a temperatura. Aí isso nós estudamos a dilatação linear, a dilatação superficial, a dilatação volumétrica dos sólidos. Depois nós terminamos estudando a dilatação, né, que são dos líquidos, que é por óbvio, aí a gente só pode pegar a volumétrica como referência. E tudo isso, né, todo esse é o conjunto básico do estudo da termologia, por assim dizer, tá? Ainda talvez dentro da termologia, eu vou estudar com você agora uma grandeza física muito especial, perfeito? E ela vai dar também, né, na verdade ela sempre foi, ou melhor, ela sempre esteve relacionada com tudo que a gente falou, só que eu ainda não defini para você, que é um estudo básico chamado calorimetria. É o estudo do calor, perfeito, propriamente dito. Agora é óbvio, tudo que a gente estudou foi baseado na variação da temperatura dos corpos. Então uma coisa está intimamente ligada à outra. Perfeito? Tanto que temperatura, eu posso relacionar, né, os conceitos temperatura e calor. Não são a mesma coisa, mas eles estão intimamente relacionados. Agora eu vou dar uma olhadinha para o calor propriamente dito, tá? Então, nós estamos dentro de um ramo da física, que é a calorimetria. Que é o estudo do calor e seus fenômenos propriamente ditos. E dentro da calorimetria eu vou começar tentando definir exatamente, ou da melhor forma possível, o que nós consideramos como calor. Perfeito? Ok? Primeira coisa, falando em calor, você tem que pensar que o calor é uma energia. É uma forma de energia, ok? E assim como qualquer forma de energia, no sistema internacional, a unidade de energia vai ser o Joule, perfeito? Só que aqui, nesse quadro da física, neste momento, é mais comum o calor aparecer em uma outra forma de energia, que vai ser a caloria, que é o cal. Pegou isso daqui? Perfeito? É aquela caloria mesmo, aquela caloria que está nos alimentos, nas tabelas nutricionais, perfeito? É uma unidade de energia. Mas, para te explicar o que é essa unidade de energia aqui e como que ela acontece, eu preciso te dar só um exemplo aqui para a gente melhorar o nosso conceito. Então, imagina o seguinte, imagina que eu tenho um corpo A, perfeito? Vamos supor que a temperatura desse corpo A seja, sei lá, 50 graus Celsius, ele esteja no mesmo ambiente que um corpo B. Eu já fiz esse desenho no início, então a gente está só revendo. E a temperatura deste corpo B, que é a temperatura do corpo A, a temperatura deste corpo B seja, por exemplo, 10 graus Celsius. O que nós sabemos? Nós sabemos que pelo princípio, né, pela lei zero da termodinâmica, vai haver transferência de energia para esse corpo A para esse corpo B, perfeito? Essa transferência de energia, indicada por essa seta aqui, é exatamente o que eu vou chamar de calor. Então, comumente, calor ele é definido como sendo uma energia em trânsito. Por que uma energia em trânsito? Porque, repara, eu tenho um movimento, beleza? Desse corpo A para esse corpo B. Neste caso, o corpo A tem maior temperatura e o corpo B com menor temperatura, essa transferência de calor ela é feita de forma espontânea, perfeito? É natural que isso aconteça. Eu posso fazer calor de B entrar em A? Princípio inverso aqui? Posso, mas aí eu não vou ter isso feito de forma espontânea.
De forma espontânea, eu sempre vou ter o fluxo de calor de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. E aqui, só reforçando, dá para você ver que temperatura é uma coisa, calor é outra, até mesmo porque as suas unidades são completamente diferentes. Perfeito? Então, calor é uma energia em trânsito. Como que ela flui, ou como que ela ocorre? Sempre quando eu tiver corpos de temperatura diferente. De uma forma espontânea, sempre do corpo de maior temperatura para o menor temperatura. Tranquilo? Acho que até aí está tranquilo para você entender. Perfeito? Bom, dando continuidade a esse exemplo aqui, o que nós sabemos? Que com o passar do tempo vai haver uma cessão desse fluxo de calor. Quando isso acontece? Quando os corpos atingem a uma mesma temperatura, perfeito? Onde eu tenho a temperatura de equilíbrio. Qual que é a temperatura de equilíbrio? No momento, só com essas informações eu não consigo saber, mas eu posso afirmar com certeza que a temperatura de equilíbrio em relação à temperatura em A, ela vai ser menor, porque o A vai diminuir a temperatura, correto? E a temperatura de equilíbrio vai ser maior do que a temperatura do corpo B, perfeito? E jamais vai ser a média aritmética disso daqui. 50 mais 10 dividido por 2, não, isso não é assim que a gente funciona, não é assim que é feito o cálculo para descobrir essa temperatura de equilíbrio, perfeito? Então esses aqui são os conceitos básicos que a gente tem aí acerca do calor propriamente dito. Dentro do calor, nós podemos classificar o calor de duas formas, na verdade são de várias formas, tá? Existem vários, calor sensível, calor blá blá blá, mas o que interessa para mim e o que interessa para a prova de física propriamente dita são dois conceitos, cara, e esse você precisa ir para a prova sabendo, que é o conceito de calor específico ou calor específico sensível, tem gente que amplia isso, e do calor latente, perfeito? Calor específico, calor latente, e aliás vou até acrescentar mais uma por minha conta, que é a capacidade térmica, mas capacidade térmica não está tão associada a esse calor igual aos outros dois que eu estou te explicando não, perfeito? Mas o que nós vamos trabalhar? Esses três conceitos, e isso tem que ficar muito claro, você tem que saber a divisão, exatamente o que é cada coisa. E onde as questões batem? Exatamente te perguntando o que é uma e te dando a resposta de outra. O cara te coloca uma descrição de um fenômeno para você analisar e vai te perguntar se lá eu estou me referindo à capacidade térmica, se eu estou me referindo a calor latente, se eu estou me referindo a, por exemplo, calor específico. Isso cai e cai conceitual também. Não só as contas, mas cai bastante conceito. Então você tem que ficar esperto, tem que ficar bem claro na sua cabeça o que é cada um. Perfeito? Então vou começar aqui. Vou apagar aqui, tá joia? E vou colocar aqui o 1.1 e vou te explicar talvez o mais simples ou o que você realmente, o aluno geralmente confunde mesmo, que vai ser o 1.1, que eu vou chamar de calor latente. Ok? Perfeito? Bom, o calor latente, na verdade eu tenho uma letra para representar calor. Calor, normalmente, ela vai ser representada pela letra Q, perfeito? Um Q maiúsculo. E a unidade do calor, aí depende. Se estiver no sistema internacional, seria em joule. Se estiver fora do sistema internacional, para aparecer grande parte aqui, vai ser a caloria, perfeito? Mas, então, nós estamos analisando o calor latente. O calor latente ele ainda tem duas subdivisões, que vai ser o calor latente de fusão e o calor latente de ebulição, que vão ser os calores latentes que interessam para a gente. Mas a pergunta é, para você entender que existem dois, fica fácil se você entender qual é o conceito. O que é o conceito de calor latente? Bom, como a gente já viu, o calor é energia, então o calor latente vai ser a energia necessária para mudança
estado físico da matéria. Ok? Uma definição que eu estou trazendo aqui, perfeito? Uma definição mais didática do que cientificamente correta, por assim dizer. Mas se entendeu isso daqui, você vai resolver qualquer problema. Ou seja, para mudar o estado físico da matéria, passar, por exemplo, de sólido para líquido ou de líquido para gás, eu preciso de uma quantidade de energia, perfeito? Então, só para ficar bem claro, bem didático, imagina aqui que eu tenho um bloquinho de gelo, perfeito? Tudo bem? Para que eu consiga derreter esse bloquinho de gelo, vamos colocar esse bloco de gelo a 0 graus, ok? Para que eu consiga derreter esse bloco de gelo e toda essa massazinha M aqui, toda essa massa M desse bloco, passe a estar no estado físico líquido, perfeito? Ok? Para virar água líquida, e é óbvio, aqui eu estou lidando com a mesma massa. Por quê? Porque aqui se eu tiver 1 kg de gelo, depois que eu derreter 1 kg de gelo, quanto de água eu vou ter? 1 kg, conservação das massas, perfeito? Eu só tenho a mudança aqui, tudo bem? E repara, aqui o gelo está a 0 graus, adivinha quanto que a água vai estar? 0 graus também. Por quê? Porque aqui nós estamos lidando com a energia necessária para a mudança do estado e não da temperatura do corpo, perfeito? E esse processo aqui de sólido para líquido tem um nome. Qual que é? Fusão. Fusão. Perfeito? Tudo bem? Sim. E é claro, eu poderia já analisar também de modo inverso que de líquido para sólido também tem um nome. Chamado de quê? Solidificação. Perfeito. Tranquilo? O raciocínio vale tanto para ir quanto para voltar. Só que eu vou explicar o do ida só para ficar mais didático, pelo menos por enquanto. Tranquilo? Então, repara, eu tive que fornecer uma certa energia, eu tive que fornecer calor aqui. Forneci calor. E à medida que eu estava fornecendo calor, todo esse calor fornecido foi usado para quê? Para mudança do estado físico. E nada dele foi usado para mudança de temperatura. Tudo bem? E se eu pudesse quantificar isso, quanto de calor eu usei, eu estaria diante do conceito de calor latente. Mas qual calor latente? Aí fica fácil. Se eu pegar aqui como 1, por exemplo, né, eu poderia pensar que aqui eu teria o calor latente. Lembrando que calor, a letra que representa ele vai ser o Q. Deixa eu colocar aqui o Q, né? Beleza? Quanto de calor eu preciso para que uma certa massa M possa virar, né, possa mudar de estado? Então, tanto de energia que eu preciso, para eu calcular esse tanto de energia, eu preciso do produto entre a massa e uma grandeza L. Perfeito? Ok? E essa grandeza L, ela vai ser exatamente o valor, tudo bem? Um valor constante para que ocorra essa mudança aqui. Para cada tipo de material, você vai ter um L relacionado ao calor latente, perfeito? Diferente. Qual unidade vai usar? Calma, aí eu vou mostrar aqui, tá? Esse L, que é uma tabela de calor latente, ela é tabelada. Isso é uma tabela, você não precisa saber isso de cor. Então, se a gente olhar, por exemplo, a tabela aqui, deixa eu ver se eu consigo achar um exemplo aqui. Eu sei que eu tenho 80 e eu sei que eu tenho 540 para água, mas eu queria ver se eu achava uma tabela com um pouquinho, né, um valor um pouquinho mais diferente. Perfeito, queria ver se eu achava isso daqui. Deixa eu ver se eu acho que é mais fácil. Quer que eu abra o telefone?
Dá uma olhada aí só para o valor desse tabelado aí para mim. Valor do... Porque dá caloria grama para água dá 540 gramas, né? Dá 540 cal por grama. E para o gelo, aliás, do gelo para a água, confere aí para mim, porque posso ser que eu esteja enganado. Calor latente de fusão. 80 calorias por grama. Calor latente de fusão, 80 calorias grama, né? Então até que eu não estou com a memória tão ruim. Você não precisa decorar essas coisas, perfeito? Vocês não precisam decorar isso de uma forma geral. Mas você precisa compreender o que isso está associado. Se for um exercício para usar essa forma, a forma você tem que saber de cor. Mas se for um exercício que te pedir cálculo, por óbvio, você tem que saber a fórmula de cor. No caso de fusão é um, de ebulição já é outro. Já. Exatamente, porque a quantidade de energia que você precisa para fundir aqui é completamente diferente da quantidade de energia que você precisa para fazer o líquido virar gás. Agora para voltar é mesmo, né? Para voltar é uma energia negativa, o corpo ele tem que perder calor. Entendi. Tudo bem? Por isso que eu te falei, o raciocínio ele vale tanto para cá quanto para cá, só que eu ainda vou dar uma pincelada nisso. Então aqui, o que nós temos? Aqui nós temos a quantidade de calor que eu quero calcular, a massa do corpo e esse L, que é o calor latente. Só que calor latente, conforme eu te expliquei, ele pode dividir em dois: calor latente de fusão e calor latente de ebulição. Como o exemplo que eu estou explicando aqui para você tem a ver com o de fusão, normalmente esse L aqui vem associado de um Fzinho, perfeito? Que é o calor latente de fusão. A gente costuma falar que calor latente é o que mela. Perfeito? Perfeito? Aí o que mela, se vai ser fusão ou ebulição, aí depende do exercício que você está lidando. Então, calor vai ser igual a M vezes L. Vamos supor um exercício aqui bem bobo, no qual eu teria aqui uma massa aqui, por exemplo, igual a 2 gramas. Perfeito? Tranquilo? Eu sei tabelado, e você acabou de confirmar para mim, que o calor latente de fusão da água, eu falo, na verdade, deveria ser até o gelo, né, para ficar mais interessante. Mas tudo bem. Então você poderia pensar que é o da água se você tivesse um processo de solidificação. Pode ser? Então, escrevendo água aqui entre aspas, com esse cuidado. Então, o calor latente de fusão relativo à substância água, perfeito? Ele é tabelado, você não precisa saber isso de cor, e ele é igual a 80 cal grama. Repara que não está no sistema internacional nem a unidade de massa e nem a unidade de energia, concorda? Perfeito? Bom, então se eu quero calcular quanto de calor eu preciso para derreter 2 gramas de gelo, simples, é só eu pegar aqui, calor é igual a 2, que multiplica 80, vai dar quanto? 160, perfeito? Calorias. Ou seja, eu preciso fornecer 160 calorias para isso daqui, tudo bem? Normalmente, fornecimento aqui a gente coloca um fogo ou alguma coisa, tranquilo? Você poderia gritar para gerar aquilo ali? Poderia, porque em ondas você viu que o som é uma forma de energia, não é? Na verdade, onda é transporte de energia sem transporte de matéria. Você pode gerar essa quantidade de caloria gritando? Pode, meu filho, vai demorar pra cacete, mas você pode. Então a forma como você vai dar de energia aqui pouco importa. Na tecnologia fica fácil, que é só colocar, né, acender um isqueiro, um fogo, fica tranquilo, sempre os exemplos são esses. Mas eu forneci isso daqui, eu preciso dar 160 calorias para que esse cara aqui seja fundido. Agora o raciocínio, igual você falou, se eu estou olhando para o processo inverso, processo de solidificação, ok? O raciocínio é praticamente o mesmo. Só que a unidade do calor latente é comum o cara virar e falar assim, ó, calor latente, né, da solidificação, vamos escrever aqui, da solidificação, é menos
80 calgrama. Você entende o raciocínio daqui? Sim. Ou seja, ele tem que perder 80 calorias para que 1 grama sofra isso daqui. Se eu estiver analisando o mesmo exemplo de 2 gramas, quanto de calor esse cara tem que, né, que a água aqui tem que perder para que ela volte a ser um sólido? 160 calorias. Como que eu represento isso dentro da equação? Colocando um menos. Perfeito? E agora eu vou te explicar de forma oral, não vou anotar no quadro. Aqui nós estamos lidando com calor latente de fusão. Agora eu poderia pensar no calor latente de vaporização, que seria um Vzinho, normalmente representado pelo LV. E o LV, você pode até confirmar aí para mim, por gentileza, o LV ele tem um valor de 540 calgrama. Confere rapidamente, porque eu não confio mais na minha memória. Perfeito? Calor latente de vaporização seria 540 cal por grama. E o raciocínio inverso também vale. Se eu estou passando de água para vapor, tá certinho, né? Se eu estou passando de água para vapor, eu preciso fornecer, para passar 1 grama de água para vapor, eu preciso fornecer 540 calorias. Agora, para fazer a água, aliás, o vapor de água retornar a ser água líquida, perfeito? O processo de liquefação, eu preciso retirar daquele vapor uma energia equivalente a 540, normalmente representada pelo sinalzinho negativo. Está claro o calor latente? Então, ou seja, calor latente é a energia necessária para que a coisa mude de estado físico. O que nos interessa? A mudança de estado físico de sólido para líquido e líquido para gás. Se for de sólido para líquido, calor latente de fusão. Se for de líquido para gás, calor latente de vaporização. Esses valores são tabelados e os que estão escritos aqui são relativos à água. Perfeito? Tranquilo? Ah, qual que é o calor latente de vaporização do mercúrio? Pô, não tenho nem ideia. Tranquilo? E você não precisa ter, porque se for alguma coisa nesse sentido, ele vai dar para você o valor, porque isso é tabelado. Tranquilo? Ok? Bom, uma coisa interessante que já dá para a gente aproveitar aqui esse próprio exemplo para a gente discutir um pouquinho é o seguinte: conforme eu havia falado para você, a unidade de calor no sistema internacional é o Joule, perfeito? E a unidade de calor mais utilizada no âmbito do estudo da calorimetria é a caloria. Então, existe uma equivalência que você também, particularmente, você não precisa decorar, tá? Que eu estava no 1.1, né? Calor latente. Então, assim, se eu colocar aqui para você aqui, ó, só uma atençãozinha, não vou nem dar uma numeração, perfeito? Só para chamar a atenção das unidades, aí rapidamente eu vou apagar isso aqui. No caso, tem que saber as unidades de medida, tem? Isso, você tem que reconhecer elas. Você não precisa saber a equivalência dela, tipo assim, quanto que uma é igual à outra. Mas é bom você saber o seguinte: vamos supor, aqui eu estou te contando isso aqui. Uma caloria, perfeito, equivale a 4,18 joules. Algumas questões normalmente ainda arredondam isso daqui para 4,2. Perfeito? Esses são números aproximados. Então repara, uma caloria é 4,18 joules. No exercício que a gente acabou de resolver, né, um exercício mais bobo, a gente viu que para o gelo fundir 2 gramas de gelo precisa de 160 o quê? Calorias. Então, se eu fosse passar isso daqui para Joule, a única coisa que eu precisava fazer era o quê? Multiplicar. Beleza? Só multiplicar. Eu pego isso daqui, multiplico por 4,18 e aí eu tenho o número de joules equivalentes. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque pode ser que o calor latente de fusão ou vaporização não venha na unidade que eu acabei de escrever aqui. Pode ser, por exemplo, o cara te dá
ele numa energia relativa ao sistema internacional. Tranquilo? Vamos tentar transformar só para título de curiosidade? Você não precisa fazer isso, porque isso vai ser tabelado. Você precisa ficar de olho no valor que está escrito na tabela para saber como trabalhar. Perfeito? Então, por exemplo, eu mostrei para você que o calor latente de fusão da água, ele é tabelado e é 80 cal por grama. Concorda? Agora eu quero brincar de transformar isso daqui para o sistema internacional. Tudo bem? Para eu fazer isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar caloria para joule e eu tenho que passar grama para quilograma. Entendeu a regra? Perfeito? Vou tentar escrever isso daqui de um jeito que talvez fique mais claro. Vou colocar assim, ó, em modo de fração. 80 calorias dividido, e aqui está o quê? Por 1 grama. Não é isso que está escrito aqui, só que agora desse jeito? Então, para eu fazer isso daqui, para passar para o sistema internacional, eu tenho que passar 80 calorias para o quê? Para joule. Então eu tenho que pegar 80, multiplicar por 4,18, perfeito? E eu vou ter esse valor em quê? Agora? Joule. Concorda? Vou tirar esse vezes aqui e vou colocar parênteses só para ficar mais organizado. Tranquilo? Agora, essa 1 grama eu tenho que passar para quilograma. 1 grama equivale a quantos quilogramas? 1 vezes 10 a menos 3. Tranquilo? Então, se eu fizer essa conta e dividir por esse número aqui, eu vou ter o calor latente de fusão agora no sistema internacional, em joule por quilograma. Entendeu o raciocínio? Não precisa fazer essa conta não, né? Então, no caso, é só multiplicar por 4,18. Tem que dividir por isso aqui. Sim. Perfeito? Não se preocupe com essa transformação. Dificilmente, eu particularmente até hoje nunca vi um exercício que te pediu para transformar. O que acontece normalmente? Se um cara te der o calor latente de fusão aqui, você transforma as unidades do enunciado. Se o enunciado te dá em joule, você passa para quilograma. Se o enunciado te dá em quilograma, você passa para grama. Você olha para o enunciado e nunca para a unidade. Perfeito? Só que você tem que ficar atento. Perfeito? Porque se o enunciado te der lá, qual que é a quantidade de energia necessária para 2 quilogramas de gelo sejam fundidos? Aí você vai, quimela. E aí o cara vai te falar, calor latente é 8 cal por grama. Você tem que ficar esperto, porque você vai poder usar massa em quilograma. Aí você passa massa para grama. Por quê? Passar quilograma para grama é mais fácil, né? Tranquilo? Do que você fazer a transformação inversa. Eu estou só te mostrando isso aqui para você ficar atento. E que existe essa correspondência. Às vezes no próprio exercício, no final, né, nas respostas A, B, C ou D, está lá em joule. Só que aí no próprio enunciado ele fala, tipo, 1 caloria equivale a tantos joules. Sempre tem essa conversãozinha, você não precisa saber isso de cor. Tranquilo? Beleza? Então você tem que tomar só um certo cuidado com isso daqui. Espero que tenha ficado claro isso daqui. Tranquilo? Bom, então nós vimos no 1.1 o calor latente, que é a quantidade de energia que eu preciso para mudança de estado físico, tá? Beleza? Dentro do calor latente, é só importante aqui só chamar um pouco de atenção para vocês daqui, ó. 1.1.1, que eu ainda estou dentro daquele negócio, que é o gráfico, tá? Gráfico, vamos colocar assim, relativo, isso aqui é relativo ao calor latente, eu vou chamar que é perfeito? Tranquilo? Então, vou só dar mostrar um certo gráfico para uma substância pura, que é um gráfico que a gente está muito acostumado na química, perfeito? Já para chamar a atenção de você de uma coisa. Imagina um gráfico de mudança de estado físico, você já deve ter visto um gráfico desse tipo aqui.
uma substância qualquer. Tranquilo? Aqui eu tenho um gráfico de uma substância qualquer. Bom, por esse gráfico eu posso verificar que aqui eu tenho o estado sólido, aqui eu tenho o chamado sólido mais líquido, concorda? Aqui eu tenho o estado líquido, e aqui eu tenho o estado líquido mais gás, e aqui para cima eu tenho o estado gasoso. Não era assim que você viu na química? Agora presta atenção nisso aqui, porque esse gráfico cai na física também, e eu preciso chamar a atenção para vocês de uma coisa. Aqui vai ser o eixo relacionado a Q, e Q é o que mesmo? Que é o calor, vamos supor que vai ser dado em calorias. Pode ser? E aqui eu tenho um eixo, gráfico extremamente clássico, que vai ser o T, e aqui é a relativa temperatura, que é dada em graus Celsius. Concorda? Então, se eu pegar daqui para cá, ó, esses dois pontos aqui, que é extremamente importante, vamos supor, aqui eu tenho um valor X, perfeito? Aqui eu tenho um valor que eu vou chamar de Cal1, pode ser? E aqui eu tenho um valor de Cal2, beleza? Ok? Repara que entre esses pontos K1 e K2 a temperatura muda? Não, tanto que ele é uma reta aqui. Agora, se eu te perguntasse qual que é a energia necessária para o calor de fusão por meio desse gráfico aqui? É simples. Oi? 80 lá? Ou não? Não, 80 é para a água, né? Aqui eu estou te mostrando uma substância química. Mas como que eu calcularia por meio do gráfico? Por meio do gráfico. Simples, eu tenho que vir aqui e pegar Cal2 menos Cal1, concorda? Que é exatamente esse tamanho aqui. Esse tamanho aqui não é exatamente o conceito de calor latente de fusão? Perfeito? E o de ebulição? Esse ponto aqui menos esse ponto. Então pode ser que numa questão o cara te dê um gráfico numérico e aí do gráfico você tem que extrair essas coisas. Então, Cal2 menos K1 equivale a quê? Vai equivaler ao meu calor latente, perfeito? De fusão. Perfeito? A quantidade de energia que eu preciso para fundir este camarada aqui. E aqui indifere, né? Aqui eu já está me dando aqui de graça aqui, qualquer energia necessária para fundir. Perfeito? Sim. Tranquilo? Difícil isso aqui? Bom, fica atento aí a este gráfico, ele costuma aparecer muito, tá? Aqui é para uma substância pura, perfeito? Que a gente já viu que a química trabalha com duas substâncias, a eutética, a azotrópica, cada uma muda ou o ponto de fusão ou o ponto de ebulição, mas isso é mais para a química trabalhar. Aqui eu só preciso dessa questão aqui mesmo, tá? Bom, então, dando continuidade aí agora ao estudo, eu preciso explicar para você o 1.2, que é talvez o segundo conceito relacionado ao calor que me interessa, que vai ser o calor específico. Aliás, talvez antes de começar o calor específico, eu vou acrescentar aqui dentro, apesar de que não está muito correto fazer isso, mas para você tanto faz, é até melhor a didática, eu vou te explicar o conceito de capacidade térmica primeiro do que calor específico, ok? Então agora nós vamos ver o conceito de capacidade térmica, porque aí eu consigo deduzir a fórmula do calor específico. Tudo bem? Capacidade térmica, inclusive, a gente vai até atribuir uma letra especial para ela. Tudo bem? Esse C diferentão aqui. Beleza? Toda vez que ele aparecer, vai ser a capacidade térmica. Para te explicar e entender o conceito de capacidade térmica é simples. Quanto de energia eu preciso para variar a temperatura de um corpo? Praticamente, se você pensar nisso, capacidade térmica melhor. É a razão deste conceito pela temperatura, mas enfim, não fica se prendendo a isso, porque senão a gente vai criar um monte de conceito que não vai servir para nada no final das contas. Mas pensa nisso. Vou te dar um exemplo para ficar bem mais claro, para ficar bem mais interessante aqui. A capacidade térmica, eu estou interessado em olhar para o corpo como um todo, perfeito? Eu estou interessado em analisar
o corpo como um todo. Então, eu vou usar esse exemplo mais tarde e a gente vai comparar. Imagina que eu tenho um lago, perfeito? Ok? Um lago puro. O lago está a uma certa temperatura, sei lá, 25 graus Celsius, pode ser? Tranquilo? A capacidade térmica vai ser a razão entre a quantidade de energia que eu forneço para o lago e a variação de temperatura sofrida por esse lago como um todo. Perfeito? Do ponto de vista matemático, transferir isso que eu acabei de te falar para uma equação é simplesmente eu falar isso daqui, ó. Capacidade térmica vai ser delta Q, quantidade de calor que eu forneço para um corpo, tá? Dividido pela variação da temperatura do mesmo. Beleza? Então, para ficar mais claro ainda, imagina, né, se eu tiver alguma coisa aqui, capacidade térmica, ela não é um valor tabelado propriamente dito. Por quê? Porque vai depender do lago. Lagos maiores eu vou precisar, né, de mais calor para variar a temperatura. Um copo d'água vai se comportar de uma forma completamente diferente da capacidade térmica. Tá ficando claro? Então vamos imaginar o seguinte, tá? É claro que é hipotético isso daqui, bem hipotético por sinal. Só para ficar números mais tranquilos, tá? Imagina que eu forneça a esse cara, sei lá, 50 calorias de energia a esse lago, pode ser? E a temperatura deste corpo aqui, ele foi agora de 25, ele passou para... O problema é que 26 vai ser um número ruim, 27 vai ser um número ruim, né? Mas assim, passou para 27 graus, tá? É um exemplo hipotético, tudo bem? Então esse cara, depois que eu forneci isso daqui, essa daqui é a minha temperatura inicial, a minha temperatura final, depois que eu forneci, foi de 27 graus, pode ser? Tudo bem? Se eu quero calcular a capacidade térmica desse lago super hipotético aqui, o que eu preciso? Capacidade térmica vai ser igual à quantidade de calor fornecida. E quanto que foi? 50. Dividido pela variação de temperatura. Quanto que foi? 2. Isso é, né? 27 menos 25, só para lembrar, né? Perfeito? Vai dar 50 dividido por 2. Aqui deu 25. Qual que é a unidade da capacidade térmica? Simples. Qual que é a unidade de calor? Caloria. Aqui eu estou trabalhando em caloria, tá vendo, né? E a unidade da temperatura é quanto? Perfeito? Então vai ser 25 o quê? Graus Celsius. Concorda? Então, no caso, a capacidade térmica é... Beleza? Tranquilo isso aqui? Pegou o exemplo? Então tá, vamos lá. O que é a capacidade térmica? Eu acabei de calcular a capacidade térmica para esse nosso lago hipotético. O que ela está me dando aqui? O que ela está me dando? Ela está falando o seguinte, que depois que eu analisei isso daqui, para variar 1 grau Celsius do corpo do lago inteiro, eu preciso fornecer uma energia de quanto? 25 calorias. E essa é exatamente o conceito de capacidade térmica. Quanto de energia eu preciso fornecer naquele corpo para variar? Perfeito? Necessariamente não é 1 grau, né? Para variar, no caso. Não, aí sempre quando eu fizer essa razão vai dar 1 grau, né? Sim. Perfeito? Pode dar quebrado, mas vai ser 1 grau. Ou seja, quanto de energia eu preciso fornecer para variar 1 grau Celsius deste corpo aqui. Mas repara que se o meu lago fosse maior, a quantidade de energia seria o quê? Maior. E se isso daqui fosse, eu pegasse um copo de água desse lago e estivesse interessado em medir quanto de calor eu preciso fornecer para variar 1 grau Celsius do copo de água como um todo? Seria menor. Então repara que capacidade térmica é algo que não está escrito na fórmula, mas que você esquece, que capacidade térmica depende da massa. Perfeito? Tranquilo? Então agora
analisando de uma forma mais complexa. Eu tenho duas barras de metal. Eu estou colocando o mesmo material para as duas. A que tiver mais metal nela, que tiver maior massa, vai ter a capacidade térmica maior ou menor do que a que tiver menor massa? Menor. Maior, não? Eu tenho uma barra de metal gigante, imagina. Se esquentar ela, vai... Para esquentar ela como um todo, eu vou precisar de mais ou menos energia do que para esquentar uma barrinha de metal. Mais. Então, no caso, a capacidade dela é maior pelo fato de precisar mais para esquentar ela toda. Exato. Repara que eu mantive o mesmo que elemento. Agora, eu posso pegar, por exemplo, barras de materiais diferentes. Perfeito? Barras de materiais diferentes. Imagina que eu tenho uma barra de metal grande. E eu tenho uma barra de aço grande, melhor dizendo. E uma barra de alumínio, aliás, uma barra de alumínio grande e uma barra de aço um pouco menor. Perfeito? Existe possibilidade das duas terem a mesma capacidade térmica? Não. Existe sim. Por quê? Porque a capacidade térmica está interessada em variar 1 grau do corpo inteiro. O alumínio, eu preciso de menos energia para variar 1 grau do que o metal. Então eu posso ter mais massa de alumínio em relação ao aço. Toda vez que eu estou falando metal, eu estava querendo dizer aço. Do que o aço. Entende isso? Capacidade térmica não tem a ver com o material em si. Não tem a ver se o material é de aço, se é de alumínio, se é de qual material que for. Capacidade térmica é o quanto de energia eu preciso fornecer para aquele material que eu estou trabalhando para que ele varie de 1 grau Celsius. Entendeu? Então eu posso ter corpos diferentes tamanhos, diferentes materiais com a mesma capacidade térmica. É por isso que não é tabelado. Não faz sentido eu tabelar, porque eu teria que ter uma tabela para cada tamanho de corpo que eu tivesse. Agora toma cuidado, presta atenção nisso daqui. Se o corpo for o mesmo, se eu virar para você e falar assim, 2 barras de metal, repara que é o mesmo material, sem medo de ser feliz, a que tiver mais massa tem o quê? Maior capacidade térmica. Que aí você não precisa nem pensar, porque agora eu fixei qual foi o material. Seu sonho é confundir isso tudo. Nós já vimos 2, calor latente. O que é calor latente de algo? Quantidade de energia para mudança de estado físico, não tem nada a ver com isso aqui. O que é capacidade térmica? Quantidade de energia que eu preciso para variar de 1 grau Celsius a temperatura de um corpo como um todo. Tudo bem? Por que eu estou referindo o corpo como um todo? Porque você confunde o conceito de capacidade térmica com o conceito que eu vou te falar agora, que é o conceito de calor específico. Viu? Capacidade térmica ficou claro? Sim. Alguma dúvida nisso aqui? Se tiver questão de capacidade térmica, você vai acertar? Você vai ler com calma? Perfeito? Então você tem que tomar muito cuidado com isso aqui. Okay? Bom, esse foi o 1.2, capacidade térmica. E, para terminar, pelo menos nessa primeira parte, eu vou falar sobre o conceito do 1.3, que é o calor específico. Calor específico. Capacidade térmica, eu tinha aquele Czão maiúsculo, né? Até puxei aqui para você não confundir, tudo bem? E o calor específico já começa aí as confusões, porque representa a mesma letra, só que agora é um C minúsculo. Então já começa por aí, ou seja, a confusão de uma coisa com a outra. Tranquilo? O calor específico, eu vou acabar escrevendo aqui talvez o conceito dele para que você entenda que é muito sutil a diferença para a capacidade térmica de calor específico, mas consequência é enorme. Perfeito? Então, o que é o calor específico? O calor específico é energia
necessária para variar de 1 grau Celsius, se a unidade estiver em grau Celsius. Está lembrando muito a capacidade térmica, né? Concorda? Até aqui parece muito. Energia necessária para variar de 1 grau Celsius, agora de vermelho. Vírgula. 1 grama. Perfeito? Ou da substância, né? Vou colocar assim. Entendeu a diferença? Capacidade térmica, perfeito? Se eu pudesse definir capacidade térmica, a única coisa que eu ia ter que fazer era colocar a minha mão em cima desse 1. Se eu ler a energia necessária para variar de 1 grau Celsius a substância como um todo, perfeito? É praticamente o conceito de capacidade térmica. Ao adicionar isso daqui que está em vermelho, eu defini agora calor específico. O calor específico ele não está interessado em olhar para a substância, para o corpo inteiro. O calor específico está interessado em olhar para quem? Para 1 grama. E como a massa é fixa, é sempre 1 grama, o calor específico sim. Isso daqui é o que? É tabelado. Varia de substância para substância. Por quê? Porque não importa se eu estou pegando um copo de água ou analisando um lago inteiro. 1 grama de água no copo de água e 1 grama de água no lago inteiro é a mesma coisa. Concorda? Então é aí que está a grande sacada e a diferença disso aqui. Perfeito? Tranquilo? Então, calor específico, só alguns comentários aqui que eu acho importante você perceber, que saiu do meu discurso, que é o primeiro. Depende da substância. Ou seja, substâncias diferentes vão ter calor específicos o quê? Diferentes. Tranquilo? É impossível que duas substâncias diferentes tenham o mesmo calor específico. Podem ter algo muito parecido, mas o mesmo não. É como se fosse densidade. Tranquilo? Então, primeira coisa aqui, depende da substância. Outra conclusão. Independe da massa. Ou seja, não importa a massa do corpo. 2 gramas de ferro tem calor específico X. 1 tonelada de ferro vai ter o calor específico de quanto? X. Por quê? Porque o calor específico não está interessado em saber o tamanho do corpo. Está interessado em olhar para 1 grama deste corpo. Entendeu? Não importa se eu tenho 1 tonelada dele ou 5 toneladas dele. Beleza isso aqui? Tranquilo? Então, independe da massa. Agora, uma outra coisa importante aqui, ó. Depende do estado físico da matéria. Tudo bem? Beleza? É tipo densidade. A densidade do gelo é diferente da densidade da água em estado líquido, mas repara, os dois são água. Perfeito? Calor específico, a mesma ideia. Tranquilo? Tanto que o gelo boia na água, né? Então a densidade do gelo é diferente da densidade da água. Mas gelo e água é a mesma porcaria, porque gelo é água e água também é água. Tranquilo? Então você tem que tomar muito cuidado com isso aqui, com essas peculiaridades aqui acerca do calor específico. Tranquilo? O calor
calor específico da água que a gente tem sempre trabalhado, é importante vocês saberem de cor. Beleza? Mas aí eu vou deixar isso um pouquinho mais para frente. Bom, então vamos lá. Vou apagar aqui. Vai ser 1.31. É onde eu parei. 1.31. 1.31. E agora eu estou olhando para a minha equação. A forma do calor específico. Qual que é a forma do calor específico? Calor específico é dado pela razão. Quem que é esse cara? Calor específico. Calor. Capacidade térmica. Calor específico é capacidade térmica dividido pela massa M. Perfeito? Eu não estou explicando cada um aqui, mas eu acho que deu para você entender. Calor específico é capacidade térmica dividido pela massa. Qual que é a unidade da capacidade térmica? A gente já viu. A unidade da capacidade térmica é caloria por grau Celsius, por temperatura, não é? E qual que é a unidade da massa? Grama. Perfeito? Fora do sistema internacional. Ou seja, a unidade do calor específico vai ser caloria grau Celsius vezes grama, ou grama grau Celsius, tanto faz. Então essa é a unidade. Precisa decorar essas coisas, cara. A partir do momento que você entende isso daqui, você consegue chegar nisso daqui. Perfeito? Por quê? Capacidade térmica, eu já te mostrei a unidade no tópico passado. Massa, aqui nós estamos trabalhando com grama, então calor específico vai ser a caloria grama vezes grau Celsius vezes grama. Tranquilo isso aqui? Bom, existe um valor, como eu falei, ele é tabelado, você não precisa saber de cor, eles vão te dar a tabela, mas existe um valor que é praticamente você acaba de decorar, tá? Que é o calor específico da água. Ok? Calor específico da água, um dos maiores que nós temos, um dos maiores valores, perfeito? Vale quanto? 1 cal grama. Esse é um calor específico altíssimo. Vou dar um tempo aqui só para esperar a colocação. Que ele vale 0,22 caloria grama grau Celsius, significa que aqui
é relativamente simples eu variar a temperatura, né, de 1 grama desse camarada aqui. Então, o que você tem que pensar disso daqui? Do mesmo jeito que é difícil para a água eu variar a temperatura dela de 1 grau Celsius, é difícil para ela também perder 1 grau Celsius. É aquela coisa, se eu imaginar um copo de água, né? Perfeito? Para que eu comece vamos pegar assim as palavras mais simples, para que eu esquente esse copo de água, eu preciso de muita energia. Tranquilo? Mas ao mesmo tempo, uma vez esse cara quente, ele tem um acúmulo de energia grande que é difícil ocorrer o resfriamento deste copo. Tranquilo? Vou necessitar de muito tempo para que isso aconteça. Tem um exemplo clássico que a gente costumava dar, que era você imaginar uma piscina mesmo. Ok? Durante o dia, normalmente, a piscina está sempre numa temperatura, vamos colocar assim, fria, né? A gente tem sempre uma sensação de que a temperatura está baixa, a água está fria. Mas à noite, a piscina de um clube, né, ela está sempre com a sensação térmica de que a água está o quê? Quente. Por quê? Porque ela ficou o dia inteiro recebendo o sol e ela demora muito tempo para esquentar. Aí à noite vai passando, o que vai acontecendo? Ela vai perdendo aquilo ali. Quando chega de manhã, ela está o quê? Fria do mesmo jeito. Né? A gente pode pensar nisso, às vezes, até extrapolando para a água do mar. A água do mar durante a noite, ela tem uma temperatura, a gente tem uma sensação de que a temperatura dela está ligeiramente maior. Ela passou o dia inteiro recebendo sol, e aí aquela água agora durante a madrugada vai ficar perdendo. Aí quando acorda no dia seguinte, ela tem uma temperatura menor. Ok? Existe um outro exemplo clássico também, que é... Agora eu vou ficar só exemplos, tá? Que é, por exemplo, o deserto do Saara, assim, que é um exemplo que cai muito. Quando você pega o clima desértico, de forma geral, é um clima que tem muita areia. Durante o dia, aquela areia, como o calor específico da areia é pequeno, com pequena quantidade de energia vinda do sol, o que acontece com a temperatura da areia? Aumenta. Mas à noite, qual é a temperatura que você tem a sensação? Está com a temperatura mais baixa, ela está fria, né? Por quê? Porque ao mesmo tempo que ela aumenta a temperatura rápida, é fácil avaliar a temperatura dela, é fácil também ela perder. Se você pegar uma clima desértico do Saara, por exemplo, durante o dia, escaldante, 50 graus Celsius, 55, ok? Coisas absurdas. E durante a noite, menos 10, menos 15, gelado, exatamente por causa da areia, que tem baixo calor específico. Então aqui eu vou ter que citar uma infinidade de consequências. O calor específico para a gente, em questão de prova, está muito relacionado a isso. A dificuldade que um corpo tem de aumentar a sua temperatura. Ok? Ao mesmo tempo que, se é difícil aumentar, é difícil também fazer o quê? Diminuir. É isso que você tem que levar em consideração. O aquecedor solar é um exemplo clássico. O aquecedor solar tem que esquentar a água. Mas se a água tivesse um baixo calor específico, à noite ela estaria fria de novo. E não é assim que acontece, porque o calor específico da água é um dos mais altos que nós temos. Perfeito? Você tem que tomar um certo cuidado com isso. Ficou claro o calor específico? Tá bem? Ficou? Beleza? Bom, vou só apagar aqui e mostrar um exemplo, retomando a ideia do lago, que eu falei que eu ia voltar um pouquinho mais para frente, para a gente analisar algumas coisas, tá? Então, vou imaginar aqui um exemplo aqui para ver se faz uma certa revisão dos dois últimos que eu acabei de mostrar para você. Eu vou imaginar um lago, né, de água doce, simples e tal, pura e tal. Eu tenho um lago. Tudo bem? E aqui eu tenho
nosso copo com água e essa água é do mesmo lado. Para facilitar, vou chamar o lado de 1, vou chamar o copo de 2, pode ser? E nós vamos analisar capacidade térmica do lado maior, menor ou igual à capacidade térmica da água aqui dentro do copo, que é a água do mesmo lado? Do lado maior. Então, sem medo de ser feliz, capacidade térmica de 1 é o que em relação à capacidade térmica de 2? Capacidade térmica daqui é maior. Calor específico igual. Calor específico de 1, ele é igual ao calor específico de 2. E só para a gente brincar um pouquinho, densidade. De 1 é igual a de 2. Perfeito. Densidade de 1 é igual à minha densidade de 2. Por óbvio, massa. De 1 é maior que de 2. Massa de 1, por óbvio, é maior do que a massa de 2. Capacidade térmica, ou seja, para eu variar 1 grau Celsius, essa coisa inteira aqui, eu preciso de uma energia muito grande. Perfeito? Para eu variar de 1 grau Celsius 1 grama dessa coisa aqui, eu vou estar lidando, é uma energia grande também, mas eu vou estar lidando com qual conceito? Conceito de calor específico. Essa é a diferença. O calor específico, quando é o mesmo material, nunca vai ser maior do que o maior máximo. Nunca, porque depende da substância. Se as substâncias são iguais, o calor específico é o mesmo. Agora você tem que só tomar um certo cuidado. Mesmo que a substância for a mesma, só que o estado físico dela for diferente, aí o calor específico não vai ser igual. O calor específico do gelo é diferente do calor específico da água líquida, que é diferente da água a vapor. Perfeito? Cada um tem um calor específico diferente. Tranquilo? Ficou claro isso aqui? Tem uma lógica, tipo assim, de fusão, tipo assim, fusão sempre vai ser maior que vaporização, ou pode ter A vaporização do calor latente é maior, né? Ou tipo assim, vai ter um objeto com o calor específico dele em líquido é maior do que o gasoso e tem que o gasoso não tem essa relação, né? Não tem como você fazer varia isso. de cada objeto. Não tem como você pensar desse jeito não, porque aí tem interação química no meio e é outra coisa. Beleza? Ok? Bom, então, uma vez entendida os três, a gente pode tentar dar uma olhadinha aqui para o próximo tópico, perfeito? Que vai ser a união do calor específico com a capacidade térmica. Que é por isso que eu até inverti a ordem quando eu comecei a aula. Perfeito? Nós vamos analisar agora a transferência de calor. Beleza? Então, o calor sensível, que eu gosto de chamar de calor sensível, né? Bom, então vamos dar uma olhadinha aqui para o que acontece. Nós vimos duas equações. Se você não se lembra, capacidade térmica, ok? Beleza? Calor específico, concorda? Agora tem uma coisa interessante aqui, em relação à equação 1 com a equação 2. A gente tem uma coisa em comum. O que é? Capacidade térmica, né? Sim. Eu tenho nas duas fórmulas. Então, repara, se eu posso substituir, por exemplo, a capacidade térmica aqui, eu posso colocar como sendo Cn. Então, brincando com essas fórmulas, eu posso virar e falar assim, por exemplo, né? De 2 em 1, chamando aqui de 1 e aqui de 2, posso brincar. De 2 em 1, o que eu tenho? Cn é igual a ΔQ, ΔT, ok? E essa fórmula é muito conhecida para a gente na física nesse formato, que é a famosa que macete. ΔQ
É isso mesmo? Eu fiz coisa errada aqui. É C vezes M, né? Isso, eu fiz bem errado aqui. Perdão. C vezes M é o equimacete. Delta Q, M, C, delta T. Ok? Fórmula extremamente importante e extremamente cobrada em prova de forma geral. Tá joia? Qual que é a diferença dessa fórmula aqui? O que ela tem de tão especial e o que ela nos fornece? Ela vai nos fornecer a quantidade de energia para a mudança da temperatura de um corpo. Eu comecei explicando para você o seguinte, calor latente. O calor latente é energia para mudança de estado físico. E no estado físico não há mudança de temperatura. Eu te mostrei até um gráfico falando isso. Perfeito? Aqui eu estou interessado no calor que vai alterar a temperatura de um corpo. A quantidade de energia que eu preciso para alterar a temperatura do corpo, beleza? Tem esses pré-requisitos, que é a própria massa do corpo, o calor específico daquele cara. Então aqui nós vamos lembrar o que é ΔT. ΔT é a variação da temperatura, ok? Perfeito? C é o que? Calor específico, ótimo. M é o que? Massa. E esse delta Q é a variação da energia, é a energia que eu forneci para esse corpo. Delta Q simplesmente é o calor. Lembrando que eu posso tanto pensar em um cara que está aumentando a temperatura com um delta Q positivo, quanto eu posso pensar num cara que está diminuindo a temperatura, no qual eu teria um delta Q o quê? Negativo. Que é o mesmo delta Q lá no calor latente. Tranquilo isso aqui? Agora você tem que tomar um certo cuidado. 99,9% das questões vão trabalhar aqui fora do sistema internacional. Ou seja, temperatura em graus Celsius, calor específico em caloria, grama, graus Celsius, massa em grama e calor em caloria. Tudo coerente. E no sistema internacional? Temperatura tem que ser o quê? Em Kelvin. Aqui tem que ser o quê? Joule, quilograma, Kelvin, que é o mais correto. Perfeito? Quilograma e joule. Concorda? Então eu tenho tudo isso daqui, as variáveis no sistema internacional quanto fora do sistema internacional. A maioria trabalha onde? Fora do sistema internacional, nessa parte do conteúdo. Tranquilo? Ok? Bom, aqui, só para a gente fechar com chave de ouro este tópico, eu vou falar um pouco sobre o conceito, né? Sobre o conceito que eu já havia falado para você um pouquinho antes, tudo bem? Que é o seguinte, quando você pega, lembra que no início, eu peguei um corpo A, aqui eu tinha um corpo B, quando eu estava explicando o que era calor, esse cara transfere uma certa energia para esse cara, tudo bem? Esse cara transferiu uma certa energia para esse cara, essa energia é calor. Se for de forma espontânea, eu sei que TA, aqui TB, eu sei que obrigatoriamente TA tem que ser maior do que TB para que o calor ocorra de forma espontânea. Isso vai cessar quando tiver o equilíbrio térmico, né? E eu ainda falei para você, falei assim, não é a média, não é assim que calcula, agora a gente já pode calcular. Como que a gente acha normalmente essa temperatura de equilíbrio? Usando um princípio simples de conservação da energia.
no qual me fala que a quantidade de calor que o A forneceu para o B tem que ser a mesma. Tranquilo? Então, ΔQ A tem que ser igual a um ΔQ B. E como que a gente calcula o ΔQA? Agora a gente já sabe. Massa do A, calor específico do A, variação de temperatura sofrida pelo A. Perfeito? MB, CB. Agora sim, por meio dessa variação de temperatura, eu consigo calcular a temperatura final do sistema se eu souber a temperatura inicial desses dois, a massa que esses dois caras têm e os seus calores específicos. É aqui que a gente acha a temperatura de equilíbrio. Perfeito? Precisa decorar isso daqui? Não, porque isso daqui é um raciocínio. Perfeito? Sempre quando um perde, o outro ganha. Simples assim. Tranquilo? Beleza? Ok? Então agora eu vou procurar um exercício aqui para a gente fazer, para tentar ver como que essa coisa cai na real. Ok? Só pegar um exercício aqui que eu acho interessante. Vamos lá. Uma bala perdida, disparada com velocidade de 200 metros por segundo. Então o cara me deu, foi uma bala, foi disparada, a velocidade dela foi de 200 metros por segundo. Penetrou numa parede, ficando nela incrustada. Então ela entrou na parede, considerando que 50% da energia cinética da bala. Então, 50% da energia cinética dessa bala, né, foi transformada em calor, ficando nela retida. 50% da energia cinética da bala foi transformada em calor, ficando nela retida. A variação de temperatura da bala em graus Celsius imediatamente ao parar. Então, imediatamente a bala ao cessar o movimento. Então vamos tentar imaginar o que o camarada quer aqui. Existe uma energia, essa bala possui uma certa energia, e no caso, quando ela para, essa energia vai ser dissipada, né? Perfeito? 50% dessa energia que foi dissipada, ela ficou na bala. Ela quer saber qual foi a variação da temperatura sofrida pela bala, né? Então vamos lá. O que a gente precisa saber? Primeiro, ele me deu um dado aqui, só para você não ficar doido, né? O calor específico da bala ele me deu. O calor específico da bala, ele falou que é 250 joule quilograma graus Celsius. As unidades são muito importantes para a gente analisar, perfeito? Repara que a temperatura aqui, ó, quase foi no sistema internacional, que a temperatura aqui está em graus Celsius, perfeito? Bom, então se eu pegar isso daqui, o que eu vou pensar? Primeiro eu vou calcular qual foi a energia cinética, né, que essa bala tinha. A energia cinética de uma bala é dada por mv quadrado sobre 2. Só tem aqui, cara. Exagero. Bom, então eu vou tentar calcular aqui primeiro, né, essa energia cinética, perfeito? Que é mv quadrado sobre 2. Agora repara que aqui eu tenho um pepino. Deixa eu ver só se conferindo o enunciado aqui. Mas geralmente eu esqueci, elas caem assim, cara. Energia cinética, variação da temperatura da bala. Geralmente ela cai assim, né? De uma força e transfere. Mas aí pode cair do jeito que o cara quiser. Você vê que o trem, né, tipo assim, não dá pra você ficar pensando só na matéria que eu dei, né? Isso aqui é tudo interdisciplinar. Então a energia cinética da bala é isso daqui. O problema é que eu não tenho a massa da bala, perfeito? Só que eu tenho uma outra equação relativa à energia, que é qual?
Eu sei que a variação da temperatura da bala é MC delta T, você concorda? Sim. Perfeito? Tranquilo? Então repara, aqui está um lugar. Isso aqui é o quê? Isso aqui é uma energia. Tudo bem? Perfeito? Isso aqui é o quê? Vai trocar. Energia também. Tudo bem? Então eu posso pensar que isso daqui pode ser igual a isso aqui, concorda? Só que o problema é que essa variação de energia aqui, que é a cinética, segundo o enunciado, foi só quanto? 50%. Então o que eu tenho que pegar? Eu tenho que pegar 50%, né, disso aqui, que vai ser 50% vezes o valor da energia cinética. Quanto que é? Sei lá, mas eu sei que é dado por mv2 sobre 2, concorda? E calcular 50% é multiplicar por 50 e fazer o quê? 1%. Entendeu a minha equação? Entendi. Beleza? Tem que ser igual a quem? Concorda? E a variação de temperatura é o que a bala sofreu. Então aqui, o que eu consigo fazer? M aqui pode cortar com M, concorda? Então a variação de temperatura ela vai ser dada pela seguinte equação. Vai ser dada por... Já vou cortar aqui de uma vez, pode ser? Perfeito? Posso cortar esse 50 com aqui. Esse 5 aqui eu posso simplificar por 5 dá 1, por 10 dá 2, concorda? Então aqui vai ficar... esse ΔT vai ficar... meio dividido por 100? V quadrado, vou botar aqui, sobre 2. Esse trem aqui tem um meio multiplicando aqui. E isso aqui dividido por quanto? 1 sobre 6, concorda? Você passou dividido, né? Perfeito? Então foi isso aqui que me restou da questão, tá certo isso aqui? Dividido aqui, 50, aqui dá meio, correto? Aqui dá 1/4, ok? V quadrado dividido certinho. Então vai ficar V2 sobre 4C. Não é? Perfeito? Bom, aqui eu tenho um enunciado. Quanto que foi, quanto que é, né? Vai ser 200 ao quadrado, que é a mesma coisa que 200 vezes 200. Concorda? Perfeito? 4 e multiplica 250, né? Tudo bem? Então agora, só brincar aqui, né? Posso simplificar esse zero com, por exemplo, um zero aqui. Esse 4 eu posso dividir aqui. Aqui dá 5, concorda? Esse 5 eu posso simplificar aqui. Aqui dá 5. Tudo bem? Então vai ser 200 dividido por 5, 40. Perfeito? Então isso aqui deu 40 graus Celsius. Legal, né? Questão interessante aí para a gente brincar um pouquinho. Que você viu, né? Energia é energia. Só que aqui eu estou dentro de um estudo que foi relativo à mudança, né, de temperatura do cara, e aqui eu estou dentro de um estudo relacionado à própria velocidade do cara. Tranquilo? Sim. Parece difícil, mas nem é tão difícil assim.